Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo Humberto Ribeiro, que está fazendo um MBA em Finanças e que vai nos ajudar a entender as nossas próprias finanças. Afinal, isso é um problema de poucos brasileiros, não é verdade? Bastante, viu, Mônica? Bastante brasileiro endividado, bastante... Como organizar as finanças, Humberto? Muita gente se encontra endividada? Olha... Hoje, a maioria dos brasileiros, são 13 milhões de desempregados no nosso país, né? E tem sim uma saída, tem como organizar suas finanças, né? Tem um passo a passo aí a ser seguido para que a pessoa obtenha sucesso. As dívidas são um problema? Olha, Mônica, eu diria que dívidas não são um problema, eu diria que dívidas são uma dádiva. Porque imagine você, telespectador, Mônica, você conseguir realizar o seu sonho com o dinheiro dos outros. Um exemplo, nós temos aí, você quer fazer uma faculdade, né? Você conseguir um financiamento para bancar isso, você não tem o dinheiro para cursar, tem um programa do governo, o FIES, e você poder realizar um sonho. Adquirir um equipamento para sua empresa com dinheiro financiado de bancos, eu diria que dívidas são uma dádiva. Na verdade, a dívida se torna um problema quando o seu planejamento falha. Aí sim ela se torna um problema. Claro. Agora, existe um passo a passo para a gente sair do endividamento? Existe. Inclusive eu dou consultoria, né, ensino as pessoas esse passo a passo para que elas não errem novamente, que elas saiam das suas dívidas, consigam quitá-las. Então, nós temos hoje no Brasil quase 13 milhões então, de desempregados, não é? Você acha que existe alguma estratégia para a gente sair do desemprego? Sim, a primeira estratégia que hoje aquelas pessoas que estão passando por um momento de desemprego, primeira coisa que ela deve fazer uma análise do seu orçamento pessoal. Listar os pequenos gastos, ter uma lista dos gastos fixos é importante, saber o que pode ser cortado das suas dívidas, né? Isso é primordial para que ela possa sair desse endividamento, renegociar dívidas. É importante também que essa pessoa ao qual se encontra nessa situação, ela reúna a família, bata um papo, exponha a necessidade de fazer cortes no seu orçamento para que aquilo não seja uma coisa trágica, até porque é um período onde vai haver cortes até aquela pessoa conseguir se realocar no mercado de trabalho. Porque uma outra coisa que a gente vê, muitos casais se divorciando por causa de dívidas, Com né? certeza, bastante. Como superar isso? Mais de 80% dos brasileiros hoje endividados acabam se separando, é um índice muito alto, né? Hoje existe uma coisa nas finanças que nós chamamos de infidelidade financeira. O seu cônjuge não é verdadeiro com as suas finanças. Então ele oculta dívidas, ele oculta compras do seu parceiro e isso, como resolver? Né? Você tem que ter diálogo, tem que ter uma conversa, né? Caso não dê certo, né, essa conversa, esses perdões que tem que acontecer, já que houve essa infidelidade, é fazer uma terapia, né? É uma coisa que pode auxiliar o casal a superar esse trauma, né, de uma traição financeira. Agora, Humberto, você falou no passo a passo. Como é que seria esse passo a passo? Vamos lá. O primeiro passo, que é o mais importante, seria negociar as dívidas. Tentar fazer um levantamento do montante daquilo que você deve, partir como uma ofensiva mesmo para cortes radicais, sacrifícios mesmo, cortar algumas despesas que não são essenciais para a sobrevivência. O que é um gasto essencial? Moradia, transporte, educação, saúde, alimentação, isso são gastos essenciais, isso você não vai cortar. Mas você pode cortar jantares fora, você pode cortar algum lazer nesse momento ao qual você encontra-se endividado, porque todo sacrifício é válido. Você pode também trabalhar, fazer ganhos extras, trabalhos avulsos também é importante, seja no marketing multinível, alguma coisa que você possa vender, perfumes, cosméticos, etc. Paralelo a isso,
tem os cortes radicais que você tem que fazer para que você possa juntar um montante e partir para as dívidas que mais crescem, que os juros são mais abusivos, que são cartão de crédito, cheque especial, né? Porque às vezes as pessoas esquecem, eu tenho mesmo no consultório muitas pessoas que acabam pagando só o mínimo do cartão e não veem que isso é uma bola de neve, né? Acabam muitas vezes se endividando porque vão pagando o mínimo disso, o mínimo daquilo, e isso vai gerando uma bola de neve. Uma bola de neve. Hoje, um dos juros mais altos do país é o cartão de crédito e o cheque especial. Então, evitar o parcelamento, a gente chama do rotativo, né? Pagar o mínimo da sua fatura, procure honrar as dívidas em dia, procure pagar 100% da fatura do cartão, que isso é fundamental para equilibrar suas finanças. Cheque especial, eu recomendo dar no máximo 5 dias e já cobrir, porque se você for protelando, isso vai aumentar e daqui a pouco você vai ter que tomar empréstimos para poder Que na verdade são ilusões, né? Você acha que tem aquele dinheiro, mas você não tem, né? Na verdade, uma das estratégias, quando você está endividado, é congelar justamente o seu cartão de crédito e congelar o cheque especial por um período. Você não pode, porque assim, você já não está pagando as dívidas que você tem. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada, ela já não consegue honrar suas dívidas. O que ela vai fazer? Se ela tem cartão de crédito, cheque especial, ela tem que reduzir, congela isso. Porque aí você precisa fazer toda uma reestruturação nas suas finanças. É verdade. Voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Voltando ao tema da Assembleia Geral, conforme semana passada falamos, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são muito importantes também. O primeiro deles são os tipos de assembleia. Nós temos as assembleias ordinárias e as assembleias extraordinárias. As ordinárias, elas são destinadas a itens específicos determinados em lei. Ou seja, a eleição do síndico, a prestação de contas, a previsão orçamentária e a alteração do regulamento interno. Não se confunda com a convenção condominial, é regulamento interno. As extraordinárias são para qualquer tema importante, pertinente, relevante e até mesmo urgente que tenha aparecido no curso da gestão condominial. Nos dois casos, ela poderá ser convocada pelo síndico apenas ou por 1/4, ou seja, 25% dos condôminos que correspondam a 25% da área total do condomínio. A gente chama isso de fração ideal. E, excepcionalmente, ela pode ser chamada Assembleia Extraordinária em caso de emergência, se o síndico não puder fazê-lo e nem tenha esses 25%. Mas é só em caso de emergência e estão especificados lá no Código Civil. O mais importante de uma convocação é deixar muito claro quais serão os temas a serem abordados, o local em que a reunião ou assembleia ocorrerá, qual o quórum mínimo para a abertura em primeira convocação. Isso tudo vem regrado lá na convenção condominial e, se for omissa, o Código Civil sempre vai ser um subsídio. Nosso próximo encontro, nós vamos discutir outros temas pertinentes a esse assunto de assembleia. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Humberto Ribeiro, consultor de educação financeira. Humberto, vamos supor que a pessoa fez todos os passos acima, saiu da dívida. O que ela faz para não se endividar novamente?
Bom, Mônica, para a pessoa não se endividar novamente, porque cá convenhamos, as dívidas estão quitadas. Qual que é o próximo passo a fazer? Nós chamamos na educação financeira de uma reserva de oportunidade ou reserva de emergência. A gente não chama muito de emergência porque ninguém está esperando emergência, mas de oportunidade. Essa reserva, ela significa 6 vezes seus gastos mensais. Então imagine com uma pessoa aí que viva muito bem com R$3.000, o próximo passo que ela tem que fazer após o endividamento é juntar 18 mil. Não importa como, vai fazer os sacrifícios, vai juntar esse dinheiro, esquece sonho, esquece projetos de curto, médio prazo, ainda não é o momento de falar disso. Porque essa reserva, imagine, a pessoa que vive com 5 mil, junta 30 mil. Tem que ter essa reserva, porque essa reserva ela serve como uma blindagem do seu patrimônio. Por exemplo, você tem uma pessoa que ambos têm carro, um tem uma reserva, o outro não. Ambos bateram o carro. A pessoa que não tem a reserva, ela vai ter que pegar dinheiro com o banco, vai pagar juros. Essa pessoa que tem a reserva, ela recorre a ela mesma, ela se autofinancia. Então o próximo passo, saiu das dívidas, pessoal, reserva de oportunidade, junte 6 vezes seu patrimônio. Tem algumas pessoas que precisam de mais, por exemplo, quem trabalha com o ramo imobiliário, que a venda acontece esporádica, essa pessoa precisa de no mínimo 12 meses dessa reserva. Olha, uma boa dica isso. Agora, nem sempre é fácil, porque, por exemplo, uma pessoa que é profissional liberal e que o gasto é flutuante, como é que ela faz isso? Então, isso é ótima pergunta, porque várias pessoas passam por esse momento. Como lidar com ganhos variáveis, né? A pessoa que é autônoma, ela precisa de controlar os seus gastos. Essa pessoa precisa de uma vida mais rígida com controle. Porque hoje, se você chega para qualquer pessoa e pergunta quanto você paga de aluguel, de bate pronto ela responde. Agora, se você chega para ela e pergunta quanto você gastou na padaria, ela não vai saber, porque os pequenos gastos são os tomadores de dinheiro das pessoas. Então é importante que ela tenha o controle das saídas e também viva um degrau abaixo do seu orçamento. Isso é fundamental. Agora, existem alguns hábitos financeiros que impedem as pessoas de guardar dinheiro, não é verdade? Isso é verdade. E aí, o que se faz? Então, esses hábitos, eles atrapalham muito a vida. A pessoa que não sabe economizar, uma pessoa que não tem um controle das suas dívidas, essa pessoa que não faz uma análise recorrente das suas despesas, ela acaba estourando o seu orçamento. Então, ela acaba gastando mais do que o cartão permite, né? Uma pessoa que tem um cartão com um limite muito alto, essa pessoa acaba extrapolando. Isso ajuda a você não poupar dinheiro. Um outro hábito também muito importante, as pessoas deixam para tirar dinheiro para poupar no final do mês. Não, o dinheiro caiu, é quinto dia útil, já tira e para de trabalhar com números. Por exemplo, eu não consigo juntar R$500, então trabalhe com porcentagem. Trabalhe, por exemplo, você recebeu, R$3.000, trabalhe com porcentagem. Então você tira 10% do seu salário no início, quando o dinheiro já cai em conta, e faz a separação desse dinheiro. Coloque numa boa aplicação, mas não deixe para separar esse dinheiro no final do mês. Isso é um hábito que faz com que as pessoas não poupem dinheiro. Bom, a previdência privada, na verdade, é uma boa sugestão, né? Na verdade, o que acontece? Depois que a pessoa monta a sua reserva de oportunidades, então imagine que eu consegui, vamos dizer, 18 mil, montei. Qual que é o próximo passo? É justamente pensar na aposentadoria. Seja ela privada, de uma instituição, ou de algumas corretoras que vendem uma carteira de produtos variáveis, né? Então, o que acontece? Quando você montou a sua reserva, o próximo passo é a aposentadoria, fazer um plano de previdência privado, porque eu acredito que não conheço ninguém que quer trabalhar até os 90 anos. Né, Então, é fundamental. Próximo passo, montou a reserva, aposentadoria é o próximo passo a ser investido. Você acha que dá para economizar morando sozinho? Ah, dá. Na verdade, essa pessoa que mora sozinho, primeiramente, tenha somente o necessário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, controle bem as suas finanças, porque você precisa saber das suas receitas. Uma dica importante, coma em casa, leve marmita para o trabalho. Ou come em casa, ou leve a marmita. Isso ajuda a pessoa que mora sozinho a ter um controle também das suas finanças. Como controlar, então, os gastos domésticos? Então, é importante que a pessoa tenha o hábito. Eu não gosto de Excel, eu não sou chegado em aplicativo. Cadernetinha. Você pode anotar no seu caderno, tem um hábito de controlar, principalmente os pequenos gastos, porque esse daí é onde a gente chama de vazamento. Com certeza, isso como é que fala? O
É o ralo, é o ralo. É o ralo. É o primeiro que você tem que identificar. Porque quanto você gastou de cafezinho no mês passado? Poucas pessoas vão saber responder. Vamos voltar a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Vou falar sobre clareamento dental. O clareamento dental pode ser feito em dentes vitais que não contenham tratamento de canal, não contenham prótese, não contenham restaurações, porque senão não clareia. Pessoas que não têm inflamação em excesso na gengiva, não têm doença periodontal, tá apto a fazer. Se tiver, tem que tratar antes de fazer. O clareamento ele pode ser de 3 formas, na verdade. O caseiro, que é feito em casa, né, que a gente fala que o clareamento assistido, a gente fornece, os dentistas fornecem a moldeirinha e a substância para a pessoa, orienta a pessoa como tem que ser feito, e assistido por quê? Ela vai fazer em casa, só que tem que ir no consultório também para fazer a manutenção desse clareamento, a orientação. O clareamento de consultório, que é através do produto mais o laser, e a associação das 2 técnicas, que é a que tem maior sucesso, né? Que vai fazer no laser, no consultório, e também vai fazer o caseiro com a moldeirinha em casa, né? Clareamento dentário dá sensibilidade nos dentes. Então, a pessoa que já tem sensibilidade nos dentes tem que ficar em alerta. Será que vale a pena fazer ou não, né? Tratar essa sensibilidade com flúor, com pastas dentais específicas para sensibilidade, né? A pessoa tem que saber que não pode estar ingerindo alimentos com muitos corantes, fazer uso de nicotina, fumar, porque não vai dar resultado positivo. Me mantenho à disposição e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Humberto Ribeiro, consultor financeiro, mas antes confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, hoje a dica. Bom, dica de hoje, cortina, né? A gente Tá já linda. passou por essa dica há Uns programetes. Só que a gente estava falando de um outro estilo. Lá a gente estava falando de uma persiana clean, com chales modernos. Se você não lembra, volta lá, vai lá no blog da Mônica e procura lá. Persiana de madeira, com fita, tem um charme todo especial, né? Tecido de linho, traz um charme, uma rusticidade, né? Traz um elemento... olha só. Olha que detalhe. Não é? Lindo. É um outro perfil, é um outro estilo. Então a gente está falando da pessoa. Então, quando a gente vai naquela cortina que a gente conversou, a gente pensou numa pessoa. E aqui a gente já pensa numa outra pessoa. Mais clássico aqui, né? Mais clássico, mas ao mesmo tempo com seus elementos naturais que ficam charme, né? Traz a sua modernidade no varão. A gente nunca esquece que a gente vai ter uma mesinha com aço inox, porque tem que ter, né? Mas a gente também tem o elemento amadeirado, a fita, a rusticidade com a madeira, que traz um outro tipo de perfil de cliente. Então, quer dizer, o universo hoje ele é muito grande para vários materiais. É uma questão de perfil, personalidade, estilo, né? Eu acho que é bem o que a gente está querendo mostrar hoje nessa cortina.
Muito legal. Até semana que Até vem. semana que vem. Obrigada, Eloy. Humberto, essas pessoas, então, que fizeram tantos sacrifícios, como é que fica o sonho delas? Então, na verdade, assim que você sai do endividamento, já começa a se preocupar com a sua aposentadoria, onde ficam os sonhos, né? Agora é momento de falar disso. Lá atrás, enquanto tinha dívidas, enquanto a reserva não estava montada, é importante garantir objetivos de curto e médio prazo. Agora sim, você pode pensar numa especialização, se você é estudante, você pode pensar numa viagem, você pode fazer o seu planejamento. Hoje, Mônica, o que eu mais ensino para os meus clientes, como gastar o seu dinheiro, né? Porque você concorda que ele passou um momento de muito sacrifício, que agora é um momento então de gastar dinheiro, agora é o momento de gastar dinheiro. Então, o que torna aquela pessoa feliz? Gaste dinheiro com isso, seja uma viagem, seja esporte, seja um lazer, jantar fora, enfim. Gastar dinheiro com o que deixa ela feliz. E as pessoas que querem ter filhos, como se planejar? Então, eu sou pai de 2, né? A Sara chegou a 9 meses agora, minha gatinha. E é interessante que existem 3 períodos de gasto, né? Você tem o gasto dos 0 aos 7 meses, eu digo que até antes, né? Antes do bebê chegar, você já tem as despesas. Tem as despesas na adolescência e na juventude. Então, dos 0 aos 7 anos, você já sabe. Vai ter as despesas de mobiliário, você vai ter que comprar berço, enfim, toda a vestimenta, fraldas e etc. É interessante, nesse ponto, fazer chá de bebê, para que você tenha uma economia, ganhe bastante presente, roupas, né? Já na adolescência, você vai gastar aí até os 14 anos, então essa sua criança vai ter despesas com, basicamente, educação e cursos extras. Aí, dos 14 aos 23, vem os gastos voltados para a educação mais avançada. Então, mensalidade, escola, então precisa de toda uma organização, porque você vai, enfim, pagar a faculdade do seu filho. Só uma dica, se você juntar R$100 na poupança, que hoje é a que menos rende no país, durante 18 anos, quando essa criança chegar aos 18, você vai ter R$40 mil acumulado. Então é importante um planejamento, já que você vai ter filhos, pretende ter, então você já sabe que há 3 períodos de gastos. Eu já estou tanto na fase de 0 a 7, como até o 14. Meu rapazinho tem 5 anos. Tá. Você já está juntando. Já. Porque não é mole, não, né? Não é fácil. Agora, Humberto, existem muitos tipos hoje de investimentos, né? CDB, LCI, enfim, vários, né? Como que a gente hoje pode pensar, né, com um país tão instável, com tantos problemas que a gente enfrenta, ações, como que a gente pode pensar, se sobrar algum dinheiro, em fazer uma escolha, né? O que as pessoas devem fazer diante, né, do panorama que nós vivemos? Mônica, hoje nós temos uma infinidade de produtos, né? A gente chama de carteiras variadas de produtos que são ofertadas tanto por banco como por corretoras, né? Nessa fase é importante que você já não tem dívida, já investe em aposentadoria, já está tendo uma qualidade de consumo importante para sua vida, você já gasta dinheiro com qualidade, é importante garantir investimentos para que seu dinheiro multiplique. Então tem uma infinidade. O importante é estude sobre investimentos, se envolva com isso, procure orientações para que você seja assertivo. Tem rentabilidade aí que a Mônica citou, que alguns são isentos de imposto de renda, outros já têm desconto na fonte, a corretora já, se você fizer investimento pelas corretoras, já descontam na fonte. Então, eu invisto onde tem imposto de renda ou naquele que é isento. Então tem uma série de... Mas não tem nenhum isento, né? Ele, na verdade, vai decrescendo, mas na verdade, isento não tem, né? A LCI e a LCA hoje no Brasil são uma das poucas investimentos que tem aplicações que realmente não tem dedução de imposto de renda. Você investe, você tem liquidez. O governo estava estudando tirar, mas ainda não. Então, você ainda é isento nessas duas opções. Mas na verdade tudo que é muito bom, né? Você sabe que... É verdade, o leão está de olho nesses investimentos também. Agora, para quem não tem tempo de estudar essas coisas, o que você sugere? Bom, Mônica, eu acredito que aquela pessoa que não tem tempo de estudar, ela pode contratar instituições
privadas para fazer isso para você, porque existem N aqui no Brasil que você pode fazer pesquisas, elas te dão orientações financeiras, são pessoas preparadas, são empresas preparadas para isso. Então a consultoria, lembre-se, vai pagar umas taxas, vai pagar por um bom serviço. Então você vai receber orientação profissional, já que você não tem tempo. Se tem tempo, estude, se não, contrate instituições privadas que prestam esse tipo de serviço. Que dica final você daria para o nosso telespectador? Bom, poupe, mas saiba investir, né? Na verdade... não hoje, deixa o dinheiro parado, né? Isso, a gente brinca que dinheiro parado dá dengue. Então, se você... Principalmente tenha um bom planejamento, né? Saiba o que você quer, porque às vezes a pessoa tem um dinheiro parado realmente em casa, mas não sabe onde investir. Primeiro, planeje o que você quer. O que você quer realizar, o que você quer conquistar. A partir daí, desse momento, você começa a traçar um planejamento e a escolha de um bom produto de investimento, seja ações, e também identificar o perfil, né? Porque quando você sabe o seu perfil, se é conservador, moderado ou arrojado, você vai ter que fazer as opções. Uma pessoa que é conservadora jamais vai pensar em ações, como que eu vou, aquele sobe e desce, enfim. Mas existe bastante conteúdo, a gente orienta bastante as pessoas para que elas sejam mais assertivas. Então, saiba poupar, viva um degrau abaixo do seu orçamento e também faça boas escolhas de investimento. Muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Dicas valiosas. Obrigado, Mônica, pelo convite. Obrigada. E você, acesse o meu canal no YouTube, Programa Arte de Viver, e inscreva-se que você vai estar recebendo todas as novidades e vai estar podendo ver todos os programas, assistir todos os programas que porventura você tenha perdido. E até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.